Olá, o Brasil tem mais de 17 milhões de composições cadastradas no ECAD, mas não se tem precisão sobre o número de pessoas que vivem da música. Alguns seguem a carreira profissionalmente e dependem de apresentações, vendas ou direitos autorais para sobreviver. Outros seguem tocando ou cantando por puro prazer e realização pessoal. Afinal, que universo é esse que atrai e encanta tanta gente? Como nasce um músico? O que é o talento e qual a importância do aperfeiçoamento através dos estudos? Para falar sobre essas questões, recebemos Luciana Brito, supervisora do curso de iniciação musical do Conservatório Pernambucano de Música. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. E recebemos também o Rodrigo Leite, ele é professor do CEMO, Centro de Educação Musical de Olinda. Bem, vamos falar sobre esse assunto. Me parece que existe ainda pouco debate sobre essas questões e a gente está trazendo aqui para a Opinião Pernambuco. E eu gostaria de começar com você, Luciana. Na verdade, como é que nasce um músico? Isso é uma questão de talento, é uma questão de técnica? Qual a sua opinião? Na verdade, a gente pode observar essas duas coisas, né? Alguns se interessam em estudar e vão poder desenvolver a habilidade em uma escola ou em espaços informais também, comunidades, rodas de choro, ONGs. E alguns têm um talento mesmo que demonstra já desde cedo, cantando ou fazendo coisas rítmicas precisas, ou tendo acesso a um instrumento musical que, de repente, inata, né? Aquilo já vai surgindo quando a pessoa começa a criar intimidade com aquele instrumento. Então, Rodrigo, vamos para uma outra questão, né? Qualquer pessoa pode se tornar um músico? Então, eu penso que, como qualquer profissão, né, eu acho que o empenho, né, que você vai ter nesse percurso é que vai determinar o sucesso, né, dessa carreira. E como qualquer profissão, a questão do talento, ela é indiscutível, né? Vão ter pessoas com mais talento do que outras. Mas eu penso que a dedicação é a parcela mais importante aí para aferir esse sucesso. Agora, música tem uma trajetória muito diferente das demais profissões, né? Porque ela é uma formação de longo prazo, né? Você precisa iniciar essa formação já desde muito cedo. Tanto que no vestibular, né, aqui da UFPE, que é o curso principal que a gente tem de graduação em música do Estado, o aluno ele precisa passar por um teste de habilidade específica, ou seja, ele precisa chegar na universidade já com algum conhecimento. É o único curso que tem isso, né? Então, muitas vezes os pais chegam e perguntam, né? Meu filho está interessado em fazer música, vai fazer o Enem. Aí a gente pergunta, mas ele já estudou música antes? Eu disse, não. Aí disse, então, não dá. Assim, teria que ter começado antes, né? Ou então, a partir dali, ele começar, né, iniciar esse processo de formação musical para poder entrar na universidade. No conservatório, como é, Luciana? A pessoa chega lá, ela precisa demonstrar uma habilidade inicial? Não. Existem duas formas de entrar no conservatório, pelo menos pelo curso da iniciação musical. Ela pode se inscrever para um teste, e aí sim, ela realmente precisa mostrar alguma habilidade, e a partir dos 7 anos ela já pode fazer o teste. Mas ela também pode ingressar através de sorteio. Então, muitas vezes a gente recebe pessoas que têm muita habilidade pelo sorteio e iniciam ali com a gente fazendo todo aquele processo de teoria musical, como se estivesse aprendendo realmente uma nova língua, né? Aprendendo a ler, escrever, a ouvir e a falar o musiquês. Então, eles não têm que ter nenhuma habilidade demonstrada inicialmente, mas muitas crianças que passam pelo sorteio já mostram muitas habilidades musicais. Se a pessoa disser, pô, eu quero isso para mim. De repente é uma pessoa desafinada, né? Umas pessoas mais antigas diziam, essa pessoa não tem sofra para cantar, né? Não tem o tônus, ela não tem a afinação. As próprias pessoas que são desafinadas, elas conseguem perceber isso. Como que é esse processo para você chegar e dizer, olha, você não dá para isso. Chega esse momento em que um professor diz para o aluno, você não pode seguir essa carreira, Rodrigo? É uma situação sempre muito delicada, né? Você dizer que o outro não tem capacidade para algo, né?
Eu, pessoalmente, eu não concordo com esse tipo de postura. Eu acho que cada um tem potencial para chegar no seu próprio limite, né? Todos nós temos nossos próprios limites, né? Mas eu entendo que você fazer esse tipo de previsão e cercear desde cedo né, um potencial ali que pode estar somente precisando de uma lapidação, de uma formação, de uma orientação, é delicado. Acho que o papel do educador é de pegar esse aluno com mais dificuldade pela mão e tentar fazer com que ele trabalhe as potencialidades dele, né? Possa exercer com mais profundidade e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar essas dificuldades que ele, porventura, possa ter. É isso, Luciana? Isso, concordo plenamente. Tudo vai ajudar para que aquele aluno possa ter sucesso, ter êxito no que ele está galgando ali. Então, o ambiente que ele vive, os estímulos que ele recebe, o tempo que ele se dedica para tal, né, ele pode, sim, mudar completamente a história. Nós já recebemos alunos que são desafinados, por exemplo, e engraçado a gente tocar nesse ponto da voz, né, porque o corpo é sempre o primeiro instrumento. Então, a gente pensa logo, é desafinado, então não dá para música. Mas, sim, ele pode desenvolver. E, muitas vezes, uma pessoa que não tem uma voz assim tão afinada, tem até dificuldade nas disciplinas que a gente aborda lá de solfejo, mas são músicos performáticos, tocam seus instrumentos assim com habilidades técnicas maravilhosamente bem. Então, não é só julgar só por isso. São muitas habilidades envolvidas para desenvolver a habilidade musical, na verdade. Se a pessoa chegar e disser, mas eu canto bem, eu sempre canto no banheiro, e as pessoas admiram, elogiam, né? E às vezes as pessoas até se convencem de que realmente elas já estão preparadas para cantar. Que é uma outra questão que me parece também bem delicada, né? Em que momento você vai poder fazer a exposição daquilo que não deixa de ser uma arte, né? Então você se apresentar como um artista que está seguindo exatamente essa linguagem. É outro ponto delicado, Rodrigo, na vida do artista, do músico? Sem dúvida, essa preparação para o palco, né? Para essa exposição, que é quase que tirar a roupa, né? Diante do público, tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, eu também sou professor do Conservatório Pernambucano de Música, né? Então, nas duas instituições, né? No Centro de Educação Musical de Olinda também, há a cultura de se fazer audições desde cedo. Então, desde os primeiros níveis, os alunos eles são instigados a participarem das audições, né? Dos recitais. E aí é um ambiente onde está todo mundo ali começando, né? Trilhando os primeiros passos no palco, então vai se quebrando o gelo, né, desse processo de apresentação, de exposição, de forma muito natural. Então, quando eles já estão performando assim com mais, vamos dizer assim, com mais desenvoltura, né, eles já trilharam um caminho ali dessa quebra de gelo mesmo, né, deles não sentirem esse medinho do palco, né. Então, desde cedo eles participam dessa experiência. Luciana, qual a importância da autoavaliação dentro desse processo? Né? O que é que compete ao mestre, o que é que compete ao professor e o que é que compete ao próprio aluno nesse quesito de fazer uma análise se o resultado daquele trabalho ele está sendo satisfatório? Acredito que isso existe em todas as áreas, né? Até a criança, quando está na escola, ela precisa tá se avaliando lá, tá vendo se ela conseguiu absorver os conteúdos. No caso da música, às vezes é difícil a gente medir, né? Como foi, se você foi bem, se você não foi. Muitas vezes o melhor de uma pessoa é diferente do melhor de outra pessoa. A gente tem alunos que são muito bons e a gente viu que não estudou tanto e não teve uma performance tão boa. Poderia ter dado muito mais, porque a gente conhece que ele tinha habilidades técnicas para desenvolver, para mostrar muito mais do que o que ele mostrou. E, muitas vezes, por conta da dedicação, um aluno que se mostrava um pouco menos habilidade, por conta de uma dedicação, ele mostrou muito mais habilidade na hora de apresentar a música. Então, a gente sempre está trazendo também esse momento de reflexão para o aluno pensar, eu estou conseguindo, eu estou aprendendo, e hoje a gente tem muito mais recursos, né? Você tem aplicativos que podem medir se você está afinando, você pode estudar pelo celular, pelo computador. Então, eles têm muito mais recursos para buscar esse aperfeiçoamento e também perceber
né, se estão atingindo os seus objetivos do que a gente tinha algum tempo atrás, né? Então, esse aqui é o caminho para você identificar ritmo e afinação, independente de você nascer com isso ou não. É isso, Rodrigo? Essas ferramentas tecnológicas são importantes no processo do estudo, né, do aluno individual ali, né? Ele em casa, é claro que ele vai precisar sempre de um orientador, né? Um professor que vai ajustando os caminhos, né? E aferindo isso também de uma maneira humana, né? Porque esses aplicativos, por mais úteis, né, que têm sido, né, nessa formação, eles têm suas limitações também, né? Então, eu acho que são ferramentas que ajudam no processo, mas que não substituem o professor, né? Ele, em sala de aula, eu acho que é insubstituível, né? Como fica a questão da EAD, né, desse ensino à distância na formação do músico? Continuou com você, depois a Luciana pode complementar. Olha, a gente teve uma experiência terrível, né? O planeta teve, que foi a pandemia, né? E durante a pandemia a gente ficou realmente sem saber o que fazer, porque se nas escolas regulares já foi um problema essa questão da aula online, né? Essa aula remota, né? Para a música era um problema ainda maior, porque os dispositivos eles não conseguem se sincronizar, né, o tempo, você tem um delay, né, um atraso, você não consegue tocar e cantar junto com quem está do outro lado da tela. Então, nas duas escolas, né, participei do processo, né, participando do processo das duas e foi bem difícil, foi bem difícil. Então, assim, foi um momento emergencial, era o que a gente tinha, mas hoje há cursos EAD, né, até de graduação, que são bastante questionáveis, ou seja, há uma discussão a respeito disso, né? Eu, particularmente, acredito que música, um curso de música, ele precisa ter a sua boa parte de sua grade presencial. É complicado, ainda, né? Luciana? Com certeza, porque a gente precisa das vivências, né? As vivências fazem o aluno amadurecer, fazem o aluno aprender, cantar junto, tocar junto. A gente tem várias disciplinas, por exemplo, no curso da iniciação musical, que são atividades complementares em turma, né? Conjunto de flautas para ajudar na afinação. Tem até o momento da leitura, do solfejo, aqueles alunos que não conseguem caminhar, mas com os colegas juntos. Então, com certeza, as atividades práticas presenciais fazem muita diferença. Existe uma quantidade de disciplinas que a gente pode trabalhar pelo EAD, como qualquer outro curso, tem essa sua parte teórica, a parte de estrutura, de análise musical, de história da música, mas as partes práticas, performance, é difícil a gente manter o mesmo nível de qualidade no formato EAD. Ok. Estamos debatendo no programa Opinião Pernambuco o tema Iniciação Musical com Luciana Brito, que é supervisora do curso de Iniciação Musical do Conservatório Pernambucano de Música, e Rodrigo Leite, professor do SEMO, Centro de Educação Musical de Olinda. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Opinião Pernambuco e o tema de hoje é Iniciação Musical. Aqui no estúdio, Luciana Brito, supervisora do curso de Iniciação Musical do Conservatório Pernambucano de Música, e Rodrigo Leite, professor do SEMO, Centro de Educação Musical de Olinda. Bem, estamos dando continuidade a esse tema, e aí, Luciana, eu perguntaria inicialmente a você, né, se professores, eles direcionam as aptidões ou a vocação é uma coisa individual, né? Cada qual encontra a sua vocação sem precisar desse direcionamento. No conservatório, os alunos chegam para estudar na sala e, quando eles entram, eles já são vinculados a uma vaga de instrumento. Então, ele já decidiu que instrumento ele ia estudar. Os professores vão orientá-lo nessa jornada dele, como melhorar a afinação, como melhorar a leitura, mas o instrumento, por exemplo, eles já são direcionados. Mas, como a gente falou anteriormente, né, tem alguns que já chegam com algumas habilidades e tem outros que vão desenvolvendo, porque a habilidade também pode ser desenvolvida ao longo do tempo, né? Mas acontece também, em alguns casos, dos alunos, no meio do caminho, trocarem de instrumento, por exemplo, porque eles percebem que não
estão conseguindo mais caminhar não cria intimidade com aquele instrumento, por exemplo, de cordas, e aí resolve mudar para a área de sopros, e realmente há uma mudança assim, notória no aluno, como ele consegue desenvolver muito mais as habilidades dele quando ele percebe que pode mudar. E, às vezes, o professor, muito mais o professor do instrumento, que ele está trabalhando ali, às vezes, mais próximo do aluno, ele pode conduzir realmente isso, essa mudança, essa troca, tentar perceber isso. O professor da área teórica, da área de turmas, também, porque ele desenvolve atividades ali, mas ele tenta colocar aquele conteúdo para vários estudantes de vários instrumentos no mesmo momento. Né? Eles estão aprendendo instrumentos diferentes, mas estão recebendo o mesmo conteúdo de teoria e leitura musical. Isso, porque eu fico imaginando essa diversidade toda de instrumentos, que não é somente o grupo sopro, ou o grupo cordas, né, ou outro grupo, ou percussão. Não, são vários instrumentos dentro de cada um desses grupos. E aí, para o aluno acertar de primeira qual é o seu instrumento, talvez não seja bem assim, né? Talvez realmente precise de uma preparação ao longo dessa trajetória que chegue a uma definição. Não é isso, Rodrigo? Sem dúvida. Lá no SEMO funciona um pouco parecido, né? Os alunos muitas vezes já chegam com aquele instrumento, né, determinado, mas há sempre essa possibilidade de mudança, né, no decorrer do percurso. E acho que é muito importante aí justamente o papel dos professores, né, que estão, né, participando do dia a dia da formação desses alunos para perceberem essas aptidões, né? Às vezes o aluno, que a mãe ou o pai queria que ele estudasse piano e ele tá doido para tocar uma guitarra e às vezes até externa isso. Então, quando os professores percebem e vê que ele não está rendendo naquele instrumento que ele está inicialmente matriculado, se dá orientação à família, né? Isso é mais comum nas crianças, né? Porque quando eles já entram mais velhos, já vêm com a ideia já mais certa do que querem. Alguém que vem para o Carnaval de Recife e Olinda e vê tantas bandas acompanhando as agremiações, certamente deve pensar, o pessoal lá deve procurar muito esses instrumentos de sopro. Vocês conseguem fazer esse dimensionamento assim, desse tipo de procura? Realmente se procura muito pelo instrumento de sopro, mais cordas? Qual é uma tendência? Existe uma tendência por região ou isso ninguém chegou a pesquisar ainda? Está para vocês. Lá no conservatório, assim, existe uma procura muito grande, na verdade, em todas as escolas aqui, né? Mas tem 5 instrumentos lá que são os campeões, né? Piano, teclado, violão, violino e bateria. Esses 5, chega momentos assim que a gente fica com listas de espera assim, de tantos alunos que procuram esses instrumentos. E a gente buscava proporcionar alguns concertos didáticos, que eram masterclass das áreas que a gente tem, áreas práticas do conservatório, para justamente mostrar aos alunos que existem outros instrumentos. Por exemplo, oboé. É um instrumento que pouquíssimos procuram. Às vezes é uma pessoa que já vem direcionado, é filho do oboísta, ouviu o oboé, ou quer trocar de instrumento, é um instrumentista, já quer começar a estudar oboé, mas é porque também o campo, né, não é uma coisa muito popular, você não vê um oboé em qualquer lugar. E nos espaços mais informais você vê mais um piano, um teclado, um violão. Então, assim, esses instrumentos são realmente bem procurados. Né? O oboé é sopro, mas é clássico. Só que você tem esses outros que são mais populares, ou pelo menos mais presentes aqui. Trombone, trompete, o sax, clarinete. Esses aí chegam muito para vocês lá em Olinda? Sim, chegam. Imagino que no conservatório também, né? São instrumentos que são bem concorridos, né? Esses específicos que você falou, que são instrumentos bastante presentes, né, nas orquestras de frevo, né? Então há inclusive toda uma cadeia aí, né, de possibilidades profissionais aí ligadas ao carnaval, né? E para os músicos não é diferente, né? Então tem muito músico, né? E vem muita gente também oriundos, né? Muitos alunos são oriundos daquelas bandas marciais, né? Aquelas bandas filarmônicas do interior, né? Chama banda de música, né? Então são alunos que já vêm com essa formação inicial na área de sopros, né? E procuram as escolas também. Qual a influência dos ritmos regionais nessas escolhas desses alunos que buscam, né, essa formação em música no SEMO e no conservatório? Luciana. Os ritmos regionais, eles marcam a nossa identidade, né? Então, é a vivência do povo.
muitos deles vêm dessas comunidades, vêm de grupos, como o Rodrigo disse, de bandas, de orquestras de frevo, alunos que já são mais velhos, já tocam alguma coisa. Então, existe hoje uma discussão muito grande na academia sobre a música popular e a música erudita, né? Mas, assim, de um tempo para cá, acredito que elas estão mais amigas, né? Elas fizeram mais as pazes, como se o que era legítimo era o que vinha da academia, era o que só lia partitura, era o que tinha formação. E, na verdade, hoje a gente percebe que a música popular ela tem um espaço muito importante. E os ritmos... Você acha que isso é uma característica daqui, de Pernambuco, do Nordeste, ou isso é nacional? Acredito que nacional, porque o Brasil ele é muito rico, né? Muito rico, muitas variedades de estilos, de gêneros. Mas, assim, eles nos procuram para aperfeiçoar, o que é muito bom, porque o músico popular ele desenvolve algumas habilidades um pouco diferentes daquele que só ficou no repertório erudito, né? Ele tem algumas habilidades a mais na criatividade, na improvisação. Então, esses músicos que vêm de uma origem assim, mais popular mesmo, que querem tocar música popular, um instrumento mais que tocado em música popular, eles têm esse tipo de habilidade assim, já mais aguçada. O que seria importante que a gente desenvolvesse essas habilidades em qualquer nível de estudante de música, né? A improvisação e a criatividade. Hoje, o conservatório ele tem as portas abertas assim, muito para a música popular. Temos instrumentos que até pouco tempo, por exemplo, não existia no conservatório, como acordeon, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer, né? Esse instrumento que é tão presente aqui na música regional nordestina, né? Que é o acordeon. Sanfona é a mesma coisa de acordeon, né? Tem gente que diz, não, tem uma diferençazinha, mas vamos considerar como sendo tudo uma coisa só, né? Então, de repente, a pessoa chega e diz, eu quero aprender a tocar acordeon. Lá no SEMO também é possível isso? Acordeon não. Infelizmente, ainda não temos o acordeon. Acho que o único curso ainda é o do Conservatório Pernambucano. E tem muito a ver com essa coisa de promover a possibilidade do cidadão recifense, olindense, pernambucano, enfim, ele ir atrás de um instrumento que tenha essa afinidade com a identidade cultural dele, né? Então, da mesma forma que se busca, o pessoal de sopro, né, busca essa formação por conta do carnaval, por conta do frevo, o pessoal de percussão, muito ligado também aos maracatus, à área de coco, enfim, é uma riqueza, uma diversidade de ritmo tão grande que eles se identificam e vão atrás, né? Se uma pessoa disser, eu quero aprender a tocar triângulo e zabumba, que eu quero montar uma bandinha de forró, mas eu não consigo tocar o triângulo direito, isso tem formação também ou não? Ou você sabe ou não sabe? Como que é? Tem um curso de percussão popular, Isso. né? Lá no SEMO tem, no conservatório também tem. É um curso de percussão popular que ele vai passar por todos esses instrumentos, né? Triângulo, zabumba, pandeiro, enfim. Uhum. Bom, eu queria também ouvir um pouco mais de você, Rodrigo. Essa fala sobre o popular e o erudito, né? Já que são dois campos que, inclusive, enquanto mercado, enquanto direcionamento profissional, são bem bifurcados, né? Então, assim, como é isso aqui em Pernambuco? Pernambuco, a gente pode dizer que é um estado tanto erudito quanto popular. Os dois têm equilíbrio ou não? Ou a gente tem um maior peso para o popular? Como que é? Eu acho que o Brasil como um todo, né, o erudito ele está ainda muito restrito, né? Não é uma música de acesso fácil para a população em geral. E isso reflete na busca, né, pela procura desses instrumentos mais ligados à área do erudito. Por outro lado, a música popular, que sempre foi uma música de formação autodidata, muito informal, vem passando ao longo das últimas décadas por uma profissionalização também na academia, ou seja, o surgimento de métodos, né, não só de métodos, né, publicações, mas de metodologias de ensino que fizeram com que a música popular pudesse proporcionar, né, aos seus estudantes uma formação de leitura, né, de teoria musical que antes só quem tinha era o músico erudito. Então, falando especificamente de atuação profissional, a gente aqui é uma das poucas capitais, né, do país que a gente tem uma orquestra sinfônica, né, Recife tem uma orquestra sinfônica e a banda sinfônica, né? Então, são dois equipamentos, né,
do Estado, né, 2 equipamentos públicos, né, que promovem a música erudita, né, a banda sinfônica também com muito repertório de popular, mas com esse cunho de música sinfônica, né, com os instrumentos sinfônicos, música instrumental. Eu acho que isso fomenta público e fomenta os interessados, né, em estudar esses instrumentos. Vamos para o recado final já. Luciana, a filha ou o filho diz, papai, eu quero ser músico. Na verdade, eu quero cantar, eu quero ser cantor ou cantora. Outro diz, eu quero tocar um instrumento. Às vezes parte dos filhos. Os pais precisam dizer isso também. Você quer ver se sabe tocar, você quer ver se sabe cantar e procurar essa formação, né? Então, eu traria essa pergunta e aí você aproveita e já faz suas considerações finais. Nós recebemos dos 2 tipos, né? Alunos que foi iniciativa da criança, do adolescente, querer estudar um instrumento, surgiu esse interesse e os pais, ou os responsáveis por esse estudante, procuraram um conservatório, né, para ingressar, como eu disse, ou por sorteio, ou por teste. E também temos aqueles que os pais percebem que a música é importante, porque desenvolve outras habilidades, que não só musicais, não só pela estética, né, mas habilidades de coordenação motora, a socialização, a concentração, a atenção, e também de dar uma atividade para a criança que fuja um pouco das telas. Isso. E aí os pais também procuram. Então, a gente tem esses 2 tipos de estudantes lá, que tem pais que querem que o filho estude e o filho não está muito com vontade de estudar, e o filho que quer muito estudar. Isso, é só acompanhar a programação das inscrições, que sempre está no Exatamente, site. nas né, nossas redes sociais, os editais. Nós temos 3 tipos de editais diferentes: do curso técnico, lá no conservatório, curso técnico, os cursos regulares, que é quando entra a iniciação, e o curso de extensão, que é para adultos. Ok, muito obrigado pela sua participação, Luciana, muito obrigado, Rodrigo, também. O Rodrigo Leite, ele é professor do CEMO, que é o Centro de Educação Musical de Olinda, e a Luciana Brito, supervisora do curso de iniciação musical do Conservatório Pernambucano de Música. Aqui nós encerramos o programa Opinião Pernambuco de hoje. Eu, Valdir Oliveira, agradeço a todos e todas que nos acompanharam. Até o próximo programa.